Olá, Olá, Débora, boa noite. tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo jóia. Põe sua câmera só um pouquinho mais assim para que tá aparecendo mais a sua cabeça. Isso. Tá Aí, caindo que eu tô no celular aqui. Tô equilibrando aqui no notebook. vou arrumar o meu aqui. Vamos aguardar o pessoal ir entrando? Certo. Deixa eu jogar pra cá. Só não pode deixar o celular cair, né, Débora? É, exatamente. Tô fazendo o meu aqui para ele não cair. É, porque o fio e o do fone atrapalham um pouquinho. Uhum. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Pessoalzinho conhecido. Veio nos prestigiar aí a Priscila. Doutora Sandra Exatamente. Dasser, muito obrigada. Luana. Minha irmã querida Eunice Dait, obrigada, Eunice. Beijão. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? O áudio tá bom? Boa noite, Alguém dá doutora alguém, Sandra. alguém dá um ok aí pra gente? Boa noite, Alana. Pessoal todo nosso conhecido aí dela. Veio nos Isso aí, prestigiar. Nós temos que agradecer. isso Muito mesmo. obrigada, pessoal. A gente vai tentar deixar salvo, Aline. É a primeira live que a gente está fazendo, a gente ainda está vendo como funciona, mas se eu conseguir, eu vou deixar salvo sim, tá? Olha o Daniel. Oi, Daniel. Bom te Álvaro. ver. O Álvaro. Todo mundo, gente nossa. Sou obrigado, seu sério. Thalita Lima. Como faço para trabalhar na Tecol? A gente tem um e-mail para currículo, é currículo@tecol.com.br. Boa A gente noite, deixa um Daniel. cadastro lá. O Daniel está falando para nós aí, Débora, que vai explicar como é que a gente salva. Beleza. Aline, a gente vai tratar das MPs que foram editadas pelo governo, mais especificamente das medidas trabalhistas e previdenciárias, né? Essas últimas MPs que o governo editou. A gente vai falar delas. Bastante coisa. Isso aí. Boa noite, Anívia. Guardar mais um minutinho, a gente inicia. Obrigada, Sérgio. Bom, acho que a gente já pode ir começando, porque é muita coisa para a gente Obrigada, falar, né, Eli. Valéria? Nossa, é bastante coisa, né, Débora? É ba- E são Bom, assuntos bastante complexos, né? exatamente. Para quem não nos conhece, né, meu nome é Débora Jotti de Paula. Eu sou advogada e mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Aí pode se apresentar, Valéria. Meu nome é Valéria, Aparecida Daivert Pinto, mas eu gosto que me conheço, Valéria Daivert. Bem, eu sou advogada, eu sou formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, Relações Trabalhistas e Sindicais, e atualmente eu trabalho na Tecol, eu tenho uma experiência de 42 anos na área de departamento pessoal e advocacia trabalhista. Bom, pessoal, a live, né? A gente está iniciando agora as lives na Tecol. A gente pretende toda semana fazer uma live diferente para vocês.
A primeira live, que é de hoje, a gente vai tratar um pouquinho das medidas trabalhistas e previdenciárias que o governo ele tem adotado agora durante o estado de calamidade pública, que foi provocado pela pandemia do Covid-19. Então, a gente vai tratar especificamente nessa live dessas medidas trabalhistas e previdenciárias. A gente sabe que outros ramos aí foram afetados, né? A parte tributária foi muito afetada também, teve diversos atos normativos, mas hoje a gente vai se ater às medidas trabalhistas e previdenciárias, que já é bastante coisa para a gente tratar Muita. numa live só. Só para Exato. vocês terem ideia, né? Desde o dia 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade, desde então, mais de 20 medidas, acho que já está aproximando quase a 30 medidas provisórias foram editadas. Então, assim, principalmente quem é advogado e contador, está vivenciando como que está sendo a gente acordar de um dia com uma MP, de noite outra MP e tendo revogação e uma atrás da outra, né? A gente está tendo que se virar. Então, eu vou iniciar. Acho que o vídeo da Valéria travou. O restante tá me ouvindo? O pessoal tá me ouvindo? Só um minutinho que eu vou tentar chamar a Valéria de novo. Espera aí. O vídeo Oi? tá travando bastante, viu? Travou um pouquinho o Internet. seu, né? Travou e eu saí, tive que entrar novamente. Bom, então eu vou iniciar aqui, gente. Como eu disse, desde que foi decretado o estado de calamidade pública, lá no dia 20 de março, o governo passou a editar uma série de atos normativos, tentando justamente, né, qual que é o objetivo? Tentar salvaguardar as empresas e, ao mesmo tempo, os empregados. Então, diante disso, eles criaram vários atos normativos, a maioria deles foram medidas provisórias, tentando fazer esse balanço, né, entre a manutenção dos empregos e a manutenção das empresas, né, da continuidade das empresas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui das medidas trabalhistas e previdenciárias que foram adotadas. A gente optou em fazer uma abordagem assim, cronológica, começando a primeira MP, desde que tudo começou, né, após ter sido decretado o estado de calamidade, e aí a gente vai prosseguindo até as últimas MPs que a gente teve conhecimento, né? Porque pode ter saído uma agora, a gente não sabe, né, Valéria? Justamente nós não estamos sabendo, né? Não estamos sabendo. Então, eu Verdade. vou começar falando com vocês da MP 927. Essa MP ela foi editada, né, foi publicada, na verdade, no dia 22 de março. Então, logo depois que decretou o estado de calamidade, já veio essa MP para a gente. O que essa MP ela trouxe? Ela trouxe 8 medidas alternativas trabalhistas que as empresas vão poder adotar no enfrentamento da calamidade pública que a gente está vivenciando. A primeira medida que ela trouxe foi o chamado teletrabalho. Então, uns chamam teletrabalho ou pelo nome que é conhecido em inglês, home office. É importante a gente lembrar que essa modalidade de trabalho, né, Valéria, ela já existia. Tem gente que acha que isso Justamente. foi uma invenção da Não, MP, isso é mas uma não. coisa já bem antiga. Isso, ela existe desde a reforma trabalhista, ela está prevista Exato. no artigo 75A da CLT, então lá Isso. tem todas as condições de como que poderá ser feito o teletrabalho. A diferença é que essa MP, como a gente está vivenciando um momento de calamidade pública, ela tentou fazer algumas flexibilizações para que seja viável esse teletrabalho. A primeira flexibilização que ela fez foi em relação à comunicação dos empregados. Primeiro que vai ser uma comunicação, não tem que ter uma anuência dele, seria uma mera ciência. E essa comunicação ela deve ser feita com antecedência mínima de 48 horas, podendo ser feita por escrito ou então por meio eletrônico. Você pode fazer dessas duas formas, desde que o faça com 48 horas de antecedência, no mínimo. O segundo ponto é que a CMP ela não exige que tenha um contrato ou um aditivo contratual, tá? Que estipule esse home office. Mas o que acontece, né? A gente tem recomendado aos nossos clientes que faça esse contrato. Para quem não Justamente. sabe,
A gente na Tecol está trabalhando em home office, a gente optou por fazer esse aditivo contratual, que é para quê? Para que nesse aditivo você consiga colocar quem vai fornecer os equipamentos, qual vai ser a forma de manutenção desses equipamentos, como é que será a infraestrutura. Então lá você vai especificar como que vai funcionar esse home office. Então, embora não seja obrigatório, é altamente recomendável que tenha todas essas condições estipuladas em um contrato, né? Para evitar Sabe, um um possível passivo problema. trabalhista, né? Né, Débora? Um Exatamente. possível passivo trabalhista, né? Exatamente. Então, para a gente se resguardar, o primeiro ponto, né, que a gente fala para os nossos clientes é que esse contrato ele deve ser feito, embora a MP ela não obrigue. Uma coisa que é importante dizer também é que, regra geral, né, gente, o teletrabalho, home office, a pessoa que está trabalhando nessa modalidade, ela não está condicionada a uma jornada de trabalho. A regra geral é essa. A gente sabe que, né, durante essa calamidade pública, as empresas que nunca trabalharam em home office estão tendo que se virar e aprender a trabalhar em home office. Então, isso não está muito bem estipulado. Mas a regra geral é que elas não têm esse controle de jornada. O que isso significa, né? Muitos clientes perguntam para a gente: eles vão ter direito a hora extra, intervalo entre a jornada, adicional noturno? Regra geral, não vai ter. A exceção é assim, se ele conseguir comprovar lá no futuro, ele vai ter que entrar com uma ação e tudo mais. Se ele conseguir comprovar que houve algum tipo de excesso, aí sim pode vir a ter algum passivo trabalhista. Então é só tomar um pouco de cuidado com essas questões para não poder virar um passivo trabalhista lá na frente. Beleza? Então essa é a primeira modalidade que a MP criou, né? E tem muitas empresas, inclusive, adotando. Acho que é uma das modalidades que as empresas mais estão adotando. Principalmente agora, né, Débora? Principalmente Exato. agora, nesse momento que nós estamos vivenciando, né? Inclusive Esse nós, pico, né? Nesse pico, então, e eu acho que isso vai ser uma questão do futuro, vai ser assim. Não vai ter Exatamente. mais essa questão de ter aquele local, entendeu? Eu acho que agora nós estamos numa época que é tudo digital, então eu acho que vai emplacar É uma futuramente coisa algumas que... empresas, entendeu? Vão Exatamente. emplacar, né? É um tipo de trabalho que é muito comum, né, nos outros países, e aqui no Brasil Demais. ainda tem uma certa resistência, Resistência, que exatamente. todo mundo teve que bloquear essa resistência agora, do dia para a noite, por causa do coronavírus, né? Então eu acho que Exatamente. realmente vai mudar muitos paradigmas nos Vai, contratos de com trabalho daqui para certeza. frente. Bom, gente, uma outra modalidade que foi criada com a SMP foi a antecipação de férias individuais. O que isso significa? O empregador ele vai poder conceder férias individuais antecipadas ao empregado. Então, mesmo que ele não tenha cumprido aquele período aquisitivo, o empregador poderá dar férias àquele empregado. E aí Temos gerou uma algumas... confusão, né? Vou te Isso, interromper nessa parte. pode Gerou falar. uma confusão geral, principalmente as pessoas que eu conheço, e eu tenho recebido muitos telefonemas de nossos clientes, que não estavam entendendo essa questão, Débora, que você falou. As férias antecipadas de pessoas que não têm um período aquisitivo. É diferente de férias individuais daquelas pessoas que têm um período aquisitivo. Então, muitas vezes, Débora, os nossos clientes lá da Tecol ficavam em dúvidas, porque o tratamento é diferenciado. Porque se Exatamente. eu já tenho o meu período aquisitivo já adquirido de 30 dias, as minhas férias são individuais, eu vou receber no meu prazo de 48 horas e você agora avisado em 48 horas, porque modificou, antes eram 30 dias, né? E o cliente, então, está se confundindo nesse detalhe. Vou te permitir te interromper nessa parte, porque nós tivemos muitas ligações, porque quando o cliente entende dessa forma, de que quem já adquiriu, não muda nada, só mudou a data lá, que são 48 horas, o que antes eram 30 dias. Agora, se aquelas férias que você vai antecipar, o colaborador ainda não adquiriu o direito àquelas férias, aí sim, são férias antecipadas, aí vai se pagar no quinto dia útil subsequente ao pagamento das férias, né, dela? Do E o mês adicional de subsequente. um terço, exato, por exemplo, se você está me dando umas férias em 1º de março, você vai pagar, pagou, né, no quinto dia útil de abril. Então, isso é importante a gente fixar para os clientes,
que o adicional de 1/3, aos nossos amigos aqui que estão nos assistindo e nossas amigas, que é importante insistir nesse fato. O adicional de 1/3, ele poderá, porque se a empresa quiser pagar, ela vai pagar, né, É Débora? uma faculdade. Mas é uma faculdade que ela tem. Ela poderá pagar isso só lá em dezembro, no 13º Exatamente. salário. E eu quero fazer uma ressalva aqui, que o nosso Sindicato do Comércio, aqui de Juiz de Fora, possibilita que esse pagamento seja feito parcelado. E desse adicional para não acumular, né, Débora? Porque chega no final do ano, você tem folha de 13º, primeira Uhum, parcela, segunda parcela. uhum. Esses impostos todos que você vai falar aí para frente, todos suspensas as O prazo de cobranças, né? vencimento. Tá? Então, desculpa a interrupção, é só para deixar realmente bem claro para o pessoal que está nos assistindo aqui, Uhum, essa diferença de quem tem o direito adquirido já completo e quem não uhum. tem, porque as tratativas são diferentes. Exatamente. Então, como a Valéria já adiantou, né, são 48 horas antecipadas que você tem que avisar o empregado dessas férias, falando para ele qual que vai ser esse período aquisitivo dele. Período aquisitivo não, período de gozo das férias, qual que vai ser esse Exato. período. Tem essa questão de poder efetuar o adicional de 1/3 até o 13º salário, sendo uma faculdade do empregador ou não. E também tem a questão, né, que a MP fala que os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco de coronavírus, aí principalmente os idosos, eles têm que ter preferência nessas férias individuais antecipadas. Exatamente. Essa também é uma observação importante da gente fazer. Importante. Uma terceira medida que foi adotada são as férias, a concessão das férias coletivas. O que acontece? A única coisa que o empregador vai ter que fazer é também avisar com antecedência de 48 horas no mínimo para os empregados sobre essas férias. E neste caso, por causa do estado de calamidade que a gente está vivendo, não vai precisar informar o Ministério da Economia nem ao sindicato laboral. Então, ele abriu uma exceção para, nesse caso, não ter que ter essas comunicações. A única coisa, né, que em 48 horas no mínimo, o empregado já tem que estar ciente de que vai ser concedido as férias a ele. Débora, a Thalita aqui, nossa amiga, fez uma pergunta interessante. A Uhum, antecipação poderá ser descontada posteriormente em caso de demissão? A nossa uhum, resposta, Thalita, é sim. Por quê? uhum. Se você está antecipando umas férias e eu ainda não adquiri aquelas férias, não adquiri aqueles direitos, fui demitida, você vai poder descontar sim na rescisão de contrato. Bom, uma outra medida que foi adotada também é a possibilidade de aproveitamento e antecipação de feriados. A gente não tem visto muito isso na prática, mas eu vou abordar aqui para vocês ficarem sabendo que os empregadores eles poderão antecipar, né, o gozo de feriados, sejam eles federais, estaduais, municipais ou distritais. Também tem que avisar com 48 horas no mínimo de antecedência ao empregado, avisar que vai ter essa antecipação do feriado. E uma informação bem importante, tá? Os feriados religiosos, como por exemplo de amanhã, esses feriados, eles só poderão ser aproveitados ou antecipados se o empregado, ele desse, além de dar ciência, ele anuir com isso. Então, por meio de um acordo escrito individual, ele vai ter que anuir que vai antecipar esse feriado. Isso só para os feriados religiosos, tá? Para os demais feriados, a MP não fala que tem que ter essa anuência, não. É só a ciência do empregado mesmo, e no mínimo 48 horas, beleza? Engraçado, Débora, que hoje eu recebi uma ligação muito engraçada do cliente nosso e eu vou aqui contar para vocês, Uhum. compartilhar com vocês, que é interessante. A pessoa me falando e tal, das possibilidades, eu falei, então, tem também a questão da antecipação dos feriados. A pessoa falou comigo, ó, Valéria, nessa aí eu tô fora, porque se eu falar isso pro meu empregado, ele não vai querer vir aqui. É, Então, exatamente. fica essa questão aí, que eu achei muito cômico até. É uma medida que na prática a gente não tem visto assim, ser adotada pelas empresas. A maioria nem sabe Justamente. que tem essa medida, essa alternativa. Agora, uma outra bem interessante é a questão do banco de horas, tá? O banco de horas, que é aquele que pode ser estabelecido tanto por acordo coletivo como por acordo individual, no caso da SMP, ele permitiu que a compensação fosse realizada em até 18 meses.
Então, a gente lembra lá que o acordo individual tem aquele prazo, né, normal de 6 meses, mas no caso da Isso. MP, ela autorizou que possa ter essa compensação em até 18 meses e após, né, o estado de calamidade pública terminar. Então, terminando o estado de calamidade pública, daí a 18 meses seria o prazo para essa compensação. Lembrando, né, daquele limite de 2 horas diárias, né, que não pode ultrapassar 10 horas diárias dessas compensações. Não é isso, Valéria? É isso aí. Eu tenho também a fazer um adendo para você aí, que também é uma coisa inédita, né? Por quê? Tinha empresa que nem banco de horas tinha. Porque antes Exatamente. da Lei 13.467, o que que acontecia? Tinha que ser homologado no sindicato. Só, eu Isso. não vou mexer com isso, porque eu tenho que ir no sindicato, aí o sindicato vai ter que ir na empresa e vai conversar aqui com meus empregados. Ai, não quero isso não, Valéria. Só que com a lei agora, você já pode fazer o banco de horas com a empresa por 6 meses, sem Isso. intervenção, e com Acordo 12 individual. meses com... Exatamente. E agora foi essa inovação que eu achei muito importante, porque muitas empresas não se enquadravam em nenhuma dessas opções que você muito bem ressaltou aí, Uhum. mas que abriu essa possibilidade, né, Débora, de criar um Exatamente. banco de horas. Mas eu tive um caso de 2 pessoas numa empresa cliente nossa, do nosso escritório, da Tecol, e que ele falou, olha, férias eu já dei, eu vou precisar de uma outra opção, não posso reduzir. Valéria, eu vou criar um banco de horas. E assim ele fez, ele liberou essas Uhum. horas negativas, ele está julgando no banco de horas para ser compensado, para serem compensadas, né, no prazo que você ressaltou aí, 18 meses. Exatamente. Uma outra medida, né, que tem algumas pessoas que não estão sabendo, é a suspensão de algumas exigências administrativas da saúde e da segurança do trabalho. Então, o que que significa? Aqueles exames ocupacionais, né? Aqueles exames que normalmente têm que ser feitos, tanto os clínicos quanto os complementares, eles estão suspensos. Aí tem duas observações. Primeiro, no caso do exame demissional, ele não estaria dispensado. Mas se aquele empregado ele fez um exame ocupacional em até 180 dias, ele pode aproveitar esse exame. Então, aí, neste caso, ele estaria dispensado, tá? Essa suspensão, assim que terminar a calamidade pública, né, depois de 60 dias, em até 60 dias, o empregado ele tem que fazer esses exames. Então, como o nome diz, é uma suspensão, é só durante o estado de calamidade. Assim que ele for finalizado, né, for decretado o fim desse estado de calamidade, dentro de 60 dias ele vai ter que fazer esses exames. É isso mesmo. Né? E Agora tem outra. a questão, né, Débora? Hoje eu tive uma pergunta. Tudo Uhum, bem, nós falamos que não precisa fazer o exame admissional, que isso, depois disso ele vai ter que fazer quando voltar ao normal, só que, segundo me informaram, não, pelo menos a clínica dessa empresa não está aberta. não tá funcionando. Então aí você vê como é que é preocupante essa situação, né, menina? Exatamente. Porque isso aí é uma atividade essencial que tinha que estar funcionando, nem que fosse no regime de redução de horário do pessoal dela. Porque o Uhum, exame admissional, por que você vai admitir uma pessoa sem o exame admissional? exatamente. Né? Verdade? Essa medida ela tentou, né, fazer essa Ela suspensão, tentou, mas, justamente. mas não ajuda totalmente, porque tem esse Não caso mesmo. ajuda. Entendeu? Muitas estão fechadas, né? Estão falando aqui também, ó. Muitas. Aqui em Inclusive, aí, tá Barbacena. vendo? Ó, aqui também estão fechados. O problema é esse, porque eu acho que, apesar de que o exame admissional ele possa ser, minha opinião particular, possa ser feito depois, mas é muito complicado, É, sabe? Eu acho que pelo menos o exame admissional deveria não estar no rol dessas possibilidades, da né? dispensa, né? No rol Da da dispensa. dispensa, entendeu? E o demissional que é obrigatório, não está se conseguindo fazer também. Porque você viu Exatamente. aí que eles estão falando que o Leonardo aqui falou aqui em Barbacena também as clínicas estão fechadas. Então é uma questão Exatamente. bem, no mínimo, problemática, né? Exatamente. Uma outra medida, né? Essa daqui eu vou falar só a título realmente histórico, porque ela foi revogada, foi o direcionamento do trabalhador para a qualificação. Deu muita Uhum. polêmica, né, Valéria? Nossa, demais. Demais. Foi Quando mesmo. saiu, né, essa MP, a gente viu, a gente até falou com as Uhum. meninas do DP, que provavelmente Isso, iam revogar justamente. essa medida trabalhista, eles iriam revogar e foi assim, né? Nosso presidente, acho que no dia seguinte, se não me engano, já revogou. Exato.
E a gente vai ver que a MP, né, a próxima MP que a gente vai estudar, que é a 936, ela tenta trazer de novo, né, essa previsão de suspensão de contrato Uhum, de trabalho. E aí a gente exato. não vou antecipar, porque a gente vai falar disso, mas a gente vai ver também que está tendo muitas discussões jurídicas. A gente teve essa semana a liminar, né, do ministro Ricardo Lewandowski, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Exato. Então, por enquanto, também está quase que uma letra morta aí, né? Mas a gente vai falar sobre isso. E por fim, a gente teve o diferimento do recolhimento do FGTS. Isso daí eu vou deixar para a Valéria falar para vocês. Vamos lá, gente. Primeiramente, eu quero falar que tudo isso surgiu, na verdade, foi por causa de uma fala, né, do presidente da OMS que chamou o governo à responsabilidade. A verdade é puramente tudo que eu e a Débora estamos falando aqui, daqui para frente, foi em virtude mesmo dessa posição do presidente da OMS que chamou o governo à responsabilidade. Por quê? Porque as empresas precisavam de um respiro financeiro. Veja bem, em pleno março, eu estou com a folha para fechar, eu tenho que pagar folha de empregado, tenho que pagar tributos. Gente, como é que eu vou fazer? De onde que eu vou tirar dinheiro? Complicado, né? Então, essa medida provisória aí, ela trouxe para nós a possibilidade de se parcelar o fundo de garantia. Ok, Valéria, como é que eu vou parcelar isso? O que que eu vou parcelar? Você vai parcelar as competências março, abril e maio. E aí, como é que eu faço, Valéria? É simples. Você vai avisar a pessoa que faz a sua contabilidade, o seu escritório, o responsável pela sua folha de pagamento, que eu não vou pagar o fundo de garantia porque eu estou quebrado, não tenho dinheiro. Eu vou pagar primeiro meus funcionários. Aí que vai. Nós lá aqui da Tecol, nós emitimos, você lembra, né, Débora? Uma circular para todos os nossos clientes, orientando essa possibilidade. E tivemos retorno de todos eles. Por quê? Porque você vai parcelar isso, Débora, no mês de março, abril e maio, em 6 parcelas. Olha que legal, sem Dá juro um, dá e um respiro correção grande, monetária. né, Vai para as dar um empresas, respiro né? aí, né, menina? Aí, isso em 6 vezes, certo? Não vai ter juro, não vai ter correção, vai se somar os valores dessas competências e vai pagar a primeira parcela no dia 7 de julho, quando vai vencer a competência de julho, né? E por que isso é bom? Gente, não vai deixar de pagar e não vai ter nenhuma acréscimo por conta disso, certo? Então foi mesmo a intenção dessa primeira modalidade do parcelamento aí, foi dar o respiro. Aí vocês me perguntam, Valéria, mas como é que o governo vai saber que eu parcelei? Muito simples. Nós vamos fazer uma CFIP declaratória de confissão de dívida que deverá ser feita todo dia 7. Valéria, esqueci de falar para o meu contador, eu achei que vocês iam fazer, guardei aqui, não tem problema, podemos fazer até o dia 20 de julho. E Valéria, eu não fiz não. Aí, a partir do dia 20 de julho, se não tiver uma confissão de débito através de uma CFIP, que é o instrumento necessário para a transmissão, aí, como é que vai ser feito? Vai ser considerado como a empresa está em débito. Né? Então, os prazos Valéria, aí... Oi? estão perguntando aqui, a Sônia, se neste caso vai fazer o parcelamento pela conectividade. Conectividade, não entendi o que ela falou. Conectividade social. Conectividade. Exatamente, vai ser feito tudo pela coletividade social. No momento que você fizer a transmissão das CFIPs declaratórias, a Caixa Econômica já tomou conhecimento de que você entrou no programa do parcelamento, e até, Sônia, muito boa pergunta, porque eu posso, às vezes, pagar, exatamente, Sônia, após a confissão de dívida. Eu posso estar pagando uma parcela, Sônia, e aí o mês que vem, fala, pô, não tem esse dinheiro. Eu vou poder parcelar, tá? Não é pelo fato que você pagou esse mês que você não possa parcelar, tá bem? Então, o importante que eu achei interessante nessa medida aí foi justamente a falta de correção, né? A empresa vai ganhar um respiro aí, né? Importante, num momento difícil, embora eu já tive
O Luiz Kleber está perguntando aqui, boa noite, Luiz. Se a empresa resolver abril pagar a competência março, ela terá correção? Veja bem, Luiz, a partir do momento que você transmitiu a confissão de dívida ali, eu entendo que não vai ter. Você está entendendo? Eu entendo que não vai ter essa correção, não. Ok? Agora vamos lá a respeito das observações importantes. O Leonardo está perguntando que se o cliente pediu para pagar e não conseguiu, posso fazer com confissão? Pode, Leonardo, pode sim, porque nós temos o prazo até o dia 20 de junho para poder estar fazendo essa transmissão, entendeu? Então não tem problema nenhum. O ideal é que façamos essa transmissão, de nada, Leonardo, façamos essa transmissão a cada mês, no vencimento específico, né, Débora? De cada. Exatamente. Dispõe, Leonardo, de cada recolhimento. Mas se, porque também a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né, Débora? Hoje eu tive dinheiro, amanhã eu não tive. Por isso que eles estenderam até o dia 20 de junho. Agora eu queria falar para vocês aqui algumas questões muito importantes. É o seguinte, que toda e qualquer empresa pode participar desse parcelamento. Isso é muito importante. Fala, poxa, será que é minha empresa? Pode sim, não tem problema nenhum, tá? E eu queria dizer a respeito aqui da rescisão de contrato. Como é que fica no caso desse parcelamento? Tudo bem, eu trabalho numa empresa, a minha empresa parcelou o fundo de garantia e me demitiram. E agora? Como é que faz? Daí que a Caixa Econômica Federal, inclusive ontem, mandou uma circular, que estava na conectividade social lá, informando como que vai ser feito isso. E como vai ser? Vejam bem, a guia rescisória, quando você mandar o empregado, que ele está com o parcelamento dele já, a empresa fez o parcelamento, você vai ter duas opções. Você vai fazer a guia rescisória pelo sistema que a empresa tenha, mas não vai colocar lá as competências que estão parceladas na competência anterior, não, tá, pessoal? Tem que colocar a competência da CFIP. Então, você tem duas situações. Ou você vai fazer uma CFIP daquelas parcelas, viu, Débora, que a empresa parcelou, e faz uma guia rescisória só do mês e do que ele já tinha depositado, ou então você vai ter que fazer a guia rescisória pela conectividade social. Por quê? Você me pergunta, mas por quê? Porque se você fizer pela guia rescisória do programa, vai incidir juros e correções. Ao passo que na guia rescisória do conectividade não vai. Então, gente, isso aí é uma questão bem importante a respeito das decisões. E agora, boas notícias que nós temos aqui, que além de que esse prazo teve um prazozinho para se pagar aí, os prazos prescricionais do fundo de garantia estão suspensos. 120 dias. Valéria, o que é isso? Eu não sei o que é prazo prescricional. É a situação do seguinte: a empresa, o empregado, a empresa que não recolher o fundo de garantia, o empregado pode arguir até uma rescisão indireta por conta do não depósito. Então, esse prazo prescricional, que hoje são de 5 anos, ele vai suspender por 120 dias durante esse período em que, a princípio, 120 dias, né? Vamos torcer para que logo, logo a gente volte, né, Débora, ao normal. Exatamente. Mas isso pode vir, né, Débora, a ser prorrogado, porque nós não sabemos quando que vai, você concorda? Terminar essa pandemia, né? Exatamente. Você concorda? E outra questão também, gente, é que esse parcelamento que você garantir. Então, vocês podem Isso é ficar importante falar. tranquilos. É importante, né, Débora? A Priscila perguntou Inclusive, aqui como fica as certidões negativas diante dessa situação de parcelamento. justamente, elas ficam em quê? Que as certidões negativas, elas tiveram uma validade agora prorrogada, né? Com Por 90 mais dias, né? 90 dias, né, Débora? Então, isso Exatamente. aí é muito importante. E outra coisa que eu estou na minha colinha aqui, que eu esqueci de falar com você, no caso da demissão ali,
é que não vai ter juros nem correção monetária no caso da demissão dos empregados, quando vocês forem recolher, seja na guia rescisória lá no Conectividade Social, seja na CETIP. Vai ter se você fizer uma guia rescisória no programa da sua empresa, porque o programa não tem esse tipo de trave. Então, vocês ou fazem a CETIP, ou vocês entram no Conectividade Social da Caixa Econômica e façam lá, tá bom? E outra coisa também, que foi uma boa medida também, que os prazos processuais para a apresentação de defesa de recurso administrativo, né, Débora? No âmbito de autos de infração trabalhista, notificações de fundo de garantia, suspenso por 180 dias. Isso eu acho que foi uma grande coisa também e foi muito importante essa questão aí, tá? Agora, para finalizar um pouquinho esse assunto do parcelamento aí, eu tenho a dizer para vocês que, no caso de inadimplência das parcelas, vai implicar no bloqueio da certidão de regularidade do fundo de garantia, tá, gente? Então, vocês têm que ficar aí bastante atentos nessa questão aí, porque essa questão realmente ela é preocupante, né? Então, muitas empresas, Débora, me ligaram porque não quiseram parcelar. Ah, não, Valéria, é mais uma preocupação, mas aí vai depender, evidentemente, né, do perfil de cada empresa e as possibilidades financeiras no momento, né? Exatamente. É uma decisão gerencial mesmo, né? Uma decisão da Não empresa. tem como, né, você dar, o que você acha? Infelizmente, a gente não tem como achar, porque a gente não está ali no dia a dia da empresa, no financeiro dela, das possibilidades dela, né, Débora? Exatamente. E agora, esse assunto está finalizado, e eu posso dar prosseguimento ou você chama para nós aí? Quem tiver alguma dúvida, agora a gente terminou, né, a MP 927, foram essas as medidas trabalhistas que foram previstas na MP, eu acho que a gente conseguiu abordar bem, né, Valério, todas essas medidas. Se alguém tiver alguma dúvida, os principais pontos, quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui pergunta, que depois a gente responde. E a gente vai passar agora para a MP 936. A MP 936, ela foi editada no dia 1º de abril. Então, a gente seguindo aí, né, a ordem cronológica de MP, essa foi a segunda. E ela instituiu o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda. Então, o que ela buscou? Quais foram os objetivos dessa MP? Preservar o emprego e a renda, como o próprio nome já diz, gerar a continuidade das atividades laborativas das empresas e reduzir o impacto social decorrente das consequências desse estado de calamidade. Então, essa MP ela já foi editada um pouco mais, vamos dizer assim, consciente da atual situação mesmo que a gente está, né? De lá para cá, né, desde a MP 927 até essa MP 936, a gente viu que a situação se agravou, né? A gente está agora demais. O pico que o pessoal está falando, muitas empresas fecharam. Tivemos decretos municipais, estaduais, enfim, os municipais prevendo o fechamento de alguns segmentos, né? Como é o caso aqui de Juiz de Fora. Então, a partir disso, foi criada essa MP já com essa consciência do que vai acontecer com os empregados. Então, a maior preocupação foi essa, tentar achar talvez um equilíbrio entre a manutenção do emprego e a continuidade das empresas. Então, justamente, porque chegou no ponto, né, Débora, que as empresas não sabiam o que eu vou fazer com os meus empregados. Começou a gerar um desespero, né? Um desespero geral. Exatamente. Então veio, né, teve outras medidas trabalhistas adotadas por essa MP, algumas estão sendo alvo de discussões até no judiciário, a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas a Valéria vai falar então para vocês quais foram essas medidas trazidas pela MP 936. Bem, pessoal, a primeira medida, aliás, foram duas medidas praticamente, entendeu? Quais sejam? A primeira é o da redução do salário, lembrando que teria que ter também, né, Débora, a redução da carga horária. Então, veja bem, essa medida, ela tem um efeito por até 90 dias, se a empresa opta, né, por essa redução de jornada e redução de horas,
90 dias. Isso não quer dizer que você vai manter os 90 dias. Se você quiser, não, reduzir o salário da Valéria lá, reduzir a carga horária dela, mas tudo bem, eu vou voltar com ela. Acabou o negócio. Você não precisa esperar os 90 dias. É no momento que a empresa definir, o prazo máximo é até 90 dias, correto? Só que você pode acabar antes, pode voltar antes a acabar esse assunto da pandemia aí, né? E essa política da redução de salário aí, tem que ficar bem claro, tem que ser preservado o salário hora da pessoa, do colaborador. Por exemplo, se eu faço 220 horas, como é que eu cálculo disso, gente? Vocês vão ter que pegar o salário mensal da pessoa, dividir isso por 220 horas, você vai achar o salário hora. Você não vai abater salário hora, você vai abater jornada, apenas a jornada. Ou seja, quais são as possibilidades constantes dessa MP? Veja bem, você pode reduzir 25% do salário e 25% da jornada, certo? Independente da faixa salarial. 50% a 70% até 3 salários mínimos. E acima disso, é aquele pessoal que ganha mais do que 12.202, que vai entrar aí numa livre negociação, certo? E aí é que é importante salientar. Essa jornada que você vai reduzir e do salário, você também vai fazer um termo aditivo, né, Débora? Um termo aditivo que pode ser individual, como pode ser coletivo. Aí houve uma mudança agora, recentemente, né? Porque até então, quando essa norma, essa MP, melhor dizendo, quando ela saiu, todo mundo estava fazendo o aditivo individual. Chamava o empregado, expunha a situação, reduzia a carga horária, reduzia o salário nos patamares já citados aqui, e pronto, aí ia despachar, fazer a transmissão, porque quando você faz a redução, pessoal, vocês têm que fazer o aditivo. Pegar a assinatura deste empregado, da empresa. E, em seguida, você vai ter que transmitir isso, Débora, através do empregador web. Mas você não vai transmitir, não é o aditivo. Existe um programa, a nossa folha do nosso programa já está sendo adaptado, cada escritório vai se adaptar com o seu programa, porque você não vai transmitir o aditivo. O aditivo é para o controle nosso, para sabermos quem está reduzindo, qual vai ser o horário daquela pessoa, qual vai ser o salário daquela pessoa. Então, vai se transmitir só arquivos. E depois vai se comunicar no site do Ministério da Economia as demais informações. Mas ia-se muito bem até que o ministro do Supremo Tribunal Federal determinou-se que tinha que ter o crivo do sindicato. E aí que começou a grande polêmica, né, Débora? Muito complicado, porque vocês sabem que com a Lei 13.467, a contribuição sindical, a contribuição confederativa, assistencial, saiu um pouco, digamos, do controle do sindicato. Por quê? Porque passou a exigir a autorização expressa dos empregados para nós termos desconto. E isso gerou mal-estar, né? Gerou mal-estar. Né? Para situar melhor o pessoal, o que aconteceu, né? Acho que a maioria viu aí nos noticiários, né? A gente teve a edição da SMP, logo depois o Partido Rede Sustentabilidade, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e ele entrou com essa DI, né, ação direta de inconstitucionalidade, alegando que essa MP, ela violaria direitos e garantias fundamentais dos empregados. O principal ponto, né, que eles alegaram é o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, que dispõe sobre a irredutibilidade salarial, que ela só poderia ocorrer nessa irredutibilidade quando tivesse um acordo ou uma convenção coletiva. Não poderia ser
feito um acordo individual. Então, esse é o principal ponto que eles alegaram de inconstitucionalidade. E aí, o que acontece? O ministro Lewandowski, ele acatou, né, ele deu uma decisão, uma medida liminar, falando que precisaria ter a participação dos sindicatos. Os acordos individuais, eles precisariam tanto de redução de jornada de trabalho e de salário, quanto de suspensão temporária do contrato de salário. Nas duas hipóteses, eles vão ter que ser comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até 10 dias da celebração desses acordos. Então, a empresa faz o acordo, pode ser um acordo individual mesmo, a empresa faz com o empregado. Assim que ela fez esse acordo, ela tem que comunicar ao sindicato no prazo de até 10 dias. E lembrando que, assim que ela celebrar e mandar, eles vão ter 10 dias para responder. Então, o sindicato tem um prazo de 10 dias após, né, o recebimento para responder se aceitam, né, ou não esse acordo individual. E lembrando que na liminar, o ministro Lewandowski deixou bem claro que se o sindicato, nesses 10 dias, ele não falar nada, vai considerar que o acordo individual está válido. Vai considerar que ele anuiu. Aí que vem o problema que a Valéria, que a Valéria está falando. O que está acontecendo? Os empresários, alguns já até tinham feito esse acordo individual antes da MP, né? Antes da liminar, quer dizer. E alguns fizeram depois, mas enfim. Na hora de enviar para o sindicato, eles descobrem que os sindicatos estão o quê? Fechados. Então vem a questão, a maioria dos sindicatos estão fechados. Como que a gente vai fazer? Esse é o primeiro ponto. Aí o primeiro ponto, como a gente vai fazer? O que a gente tem orientado aos nossos clientes, né, Valéria? A gente tem orientado que enviem um AR, né? Enviem esse acordo individual por AR, com declaração de conteúdo, por endereço oficial do sindicato, para você ter ali resguardado que você realmente enviou para eles. E aí você vai ter a data vai ter o comprovante. Exatamente, vai ter a data certa para poder comprovar que em 10 dias eles não responderam. Se não for possível, essa é a melhor das hipóteses, mas se não for possível, e também tem alguns sindicatos que estão preferindo assim, eles estão disponibilizando um e-mail. Parece que eu acho que o Sindicato do Comércio, né? Sindicato do Comércio tem e-mail, Isso. E tem sindicatos fora também, né, Débora, que também estão recebendo por SEDEX também. Por SEDEX. Então, assim, essa é a possibilidade que a gente tem encontrado aí para os sindicatos que estão realmente fechados. E uma outra coisa que tem acontecido, que a Valéria estava falando aí com vocês, é a questão dessa homologação desses acordos. O que tem acontecido? A gente tem visto isso a nível nacional, não é só em Juiz de Fora. Muitos sindicatos estão exigindo preços abusivos para que faça essa homologação. Está fazendo moeda de troca aí na história, o que é lamentável, né? Não são todos, né, Débora? Mas tem acontecido isso aí, né? Tem acontecido. A Paloma, Débora, está fazendo uma pergunta para nós, ó. E se o sindicato negar homologar? O que eu faço? Porque você sabe que o sindicato pode negar. Pode. Pela decisão do ministro em liminar, ele quis dizer que tem que ter essa homologação. Lá na Paraíba está acontecendo isso. Nós temos uma pessoa aqui lá de João Pessoa, seja bem-vindo. Ele está falando que está acontecendo isso. Exatamente. Entendeu? Se ele negar, não seria válido esse acordo. Pela decisão, né, gente, vamos deixar claro, pela decisão liminar que agora o Lewandowski tomou e é a que está valendo. O que acontece é o que a gente está orientando aos nossos clientes. Se possível, aguardar um pouco. A gente sabe, né, que cada um tem a sua realidade. Porque, gente, está gerando uma insegurança jurídica enorme. A gente não sabe como que o Supremo vai decidir. Tanto é que, para vocês terem ideia, o Supremo tinha agendado, né, a sessão do plenário no dia 24 de abril para decidir essa questão. Agora vai ser dia 16, né? Exatamente, pode reverter ou não essa situação. Pela pressão que provavelmente eles estão sofrendo, né, que deve estar sendo muito alta, eles anteciparam para o dia 16 de abril. Justamente. E pelo que corre nos bastidores, parece que vai ser assim, está bem dividido entre os ministros. Então, assim, a gente não consegue adivinhar o que vai acontecer. Se eles vão seguir o Lewandowski e continuar exigindo o aval desses sindicatos, ou se não, eles vão falar que não precisa desse sindicato. Ou se eles até vão declarar inconstitucional a MP, toda a MP. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, está gerando uma insegurança jurídica, né, Valéria, muito grande. Muito grande. Sem contar, gente, que a MP é uma medida provisória.
ela também tem um prazo, né, que se ela não for 120 dias, convertida em né? lei, 120 dias, Ela se ela perde a não for validade. convertida em lei, ela perde a validade. Então, isso tudo é um pouco inseguro. A gente sabe que as empresas estão passando por um momento muito difícil e às vezes tem que arcar com risco, mas no que tange principalmente a CMP, essa redução de salário, de jornada, suspensão temporária do contrato de trabalho, quem puder, os clientes que puderem, optar por fazerem as medidas da 927, antecipar as férias, colocar em home office, férias coletivas, antecipar feriados, tem mais segurança jurídica, é uma MP também, mas Banco pelo de menos horas também é uma boa, banco né? de É isso horas. mesmo. É uma É, MP que já foi ação direta de constitucionalidade no Supremo em liminar, o Marco Aurélio não viu inconstitucionalidade. Então, assim, ela está gerando uma segurança maior do que essa MP. Então, assim, um uhum. conselho, né, que a gente pode tentar dar é quem puder, os clientes que puderem aguardar, os empresários que puderem aguardar um pouquinho, esperar essa decisão do Supremo, que vai ser em plenário no dia 16 de abril, para a gente ver o que eles vão falar, se vão realmente falar que precisa desse aval desse sindicato ou não. Agora, quem É, não pode esperar, né, muitas empresas estão nessa situação difícil, seguir a liminar do Lewandowski. Então, realmente é. tem que ter o aval do sindicato. E se não responder em 10 dias, considera queixa no will. E tudo isso gerou, né, Débora? Porque a CLT já previa que em caso de força maior, ou caso fortuito, Uhum, poderia se reduzir o salário e reduzir a isso, jornada em 25%. Só que lá está constando claramente que teria que ter a participação do sindicato da categoria. Aqui, só para exatamente. título de informação, pessoal, o Sindicato do Comércio, até ele avançou nesse ponto, sabe, Débora? Eu achei até uma atitude bem bacana do Sindicato do Comércio, porque ele já tinha previsto essa possibilidade de redução de 25%. Ele tinha, Exatamente. no aditivo do comércio lá, a primeira possibilidade que eles indicaram para empresas, seria as férias antecipadas. Uhum, Aí, se você voltasse e ainda continuasse fechado, tudo parado, eles deram essa abertura antes mesmo de sair essa MP, falando dessa possibilidade, de reduzir os 25% do salário, certo? Onde você pagaria 50% com o salário, correto? uhum. 20%, 25%, 25, peraí, 50, 25%. Desculpe, 25% de uma ajuda de custo, mas que ela não teria qualquer incidência de fundo de garantia, nem Uhum. INSS, nem reflexos rescisórios, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que o Sindicato do Comércio, ele não está, eu acho que não vai ter problema nenhum dessas homologações, acredito eu. Ontem você também assistiu, né? O Sindicato do Comércio Juiz de É, Fora, aquela live do Dr. Rubens. Né? Eu acho que o que eles estão querendo, na verdade, é que se faça um acordo coletivo, né? Você viu exatamente. ontem, né? Eles estão querendo que se faça, por quê? Porque, na verdade, a gente sabe, eles querem embutir outras cláusulas, né? Querem E pôr ele outras fala que é condições. melhor, que vai pegar, né? Bem, pessoal, e a gente continuando aqui, essa redução, então, ela pode ser, então, eu falei, 25, 50, 70, até 3 salários mínimos, e é feito através de aditivo, nós comentamos bastante aqui, e as empresas têm que pegar a assinatura, colher a Tem que homologação, comunicar tem o que comunicar Ministério em da 40 Economia. horas, tem que comunicar ao Ministério da Economia, isso tudo no prazo de 10 dias, né, Débora? 10 Exatamente. dias a partir da assinatura, né, Ah, do conhecimento da pessoa exatamente. lá, não é isso? Isso. E a Isso Rebeca mesmo, Débora? falou, né? Pior que na MP fala do sindicato. Na MP, ela fala que tem que ter a comunicação do sindicato. Então, teria que ter essa Justamente, comunicação de qualquer forma, do sindicato e do Ministério da Economia. O que o Lewandowski justamente. ele está falando é que, além da comunicação, tem que ter o A aval. homologação, A homologação, o sindicato tem que falar se exatamente, concorda ou não. E aí que está dando essa grande exatamente. discussão. Aí você transmite isso e o governo vai ter o prazo, então, de 10 dias, né, para poder fazer o depósito. E como vai ser feito esse depósito? Quando você está fazendo, hoje uma colega nossa do escritório, que está conosco aqui, as meninas, que eu agradeço a participação do pessoal aí do escritório, do DP, muito obrigada, meninas, elas já começaram
Valéria? Então, a conta bancária ela é necessária porque vai cair naquela conta bancária que você informou, entendeu? E vamos prosseguindo aqui agora a respeito da rescisão. Tudo bem, eu fiz o seguinte, reduzi o salário da Débora, reduzi a carga horária da Débora, e a Débora está reduzida, recebendo o dinheiro dela na conta lá, e esse dinheiro corresponde a quê? Qual que é o cálculo disso? Olha só, Débora, se nós reduzirmos o seu salário de 25% a 49%, você vai receber 25% da média de 3 últimas remunerações do seu seguro-desemprego. Lembrando que ninguém pode receber menos que o salário mínimo, certo? Ninguém mais também não pode ultrapassar o limite hoje, que é de 1.813, uns quebradinhos aí. Se eu reduzir a sua carga horária de 50% a 70%, né, aí você vai receber 50% da média do seu seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Do seguro, porque eles pegam a média dos 3 últimos, jogam um percentual de 80% ali, vai ter uma média sobre aquela média que vai incidir os percentuais citados aqui. E se eu reduzir acima de 70%? É 70% também, ok? Agora tem uma questão polêmica. Qual que é a questão polêmica? A questão polêmica é que, a partir do momento que eu te reduzir o seu salário, reduzir sua jornada, você está lá recebendo o seu dinheirinho, você adquiriu uma estabilidade, certo? Essa estabilidade aqui, gente, a gente tem que entender que, olha só, se vocês fazem uma redução, depois nós vamos falar da suspensão, tá? Se vocês fazem uma redução de carga horária e de salário por 90 dias e eu cumpri somente 40 dias, cumpri 40 dias de uma jornada de 90. Eu briguei com a Débora lá e a Débora me mandou embora. A Débora vai ter que me pagar os 50 dias que faltava e mais os 90 dias da estabilidade. E isso vai ter percentuais. Por exemplo, se ela reduziu o meu salário de 25% a 50%, ela vai ter que me pagar 50% dos dias que faltavam. Se ela me reduzir o salário de 50% a 70%, ela vai ter que me pagar 75% que faltava. E se ela me reduziu 70%, é 100%. Então, vocês entenderam a questão? Por que fez isso? Porque essa medida, como a Débora bem salientou logo no início aí, é para preservar o emprego da Débora. Então, a princípio, não poderia demitir. Está fazendo isso para quê, gente? Para não demitir, né? Mas tem hora que é insuportável, dá uma briga, uma coisa, tem que mandar embora. Então, infelizmente, tá? Só não vai ter essa estabilidade no caso aí de um pedido de demissão ou no caso também de uma justa causa, tá, gente? Isso é bom deixar claro. Gera uma estabilidade, né, ali provisória, lembrando que ela é provisória pelo prazo lá estipulado, mas se tiver, né, justa causa ou pedir demissão, é claro que não vai valer nesse caso. Ele fala a estabilidade é para despedida sem justa causa, né? Justamente. A Rebeca a Rebeca está na frente. Pode falar. A Rebeca perguntou se as alíquotas elas poderiam ser diferentes dessa redução de jornada de trabalho de salário. Pelo que eu li aqui na MP, ela fala redução da jornada de trabalho de salário exclusivamente nos seguintes percentuais. E lista 25%, 50% ou 70%. Eu não sei a posição da Valéria, mas pela lei, essa leitura... fazendo uma interpretação literal aqui, Rebeca, eu acredito que só poderia ser essas alíquotas mesmo, porque a lei ela frisa exclusivamente. Então, eu acredito que só poderia ser essas alíquotas. E na lei, quando não cabe nós, intérpretes da lei, estender o sentido da lei, né?